neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração.
Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Isto quer dizer, quero, ó Deus, rejeitar o mundo, condenar as obras infrutuosas das trevas. Quero, ó Deus, ser manso e humilde de coração. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero aliviar as dores dos sofredores. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero ter um azorrague na mão. Quero ter a sã doutrina. Quero, ó Deus, parecer com Cristo, quer dizer, quero ser puro. Quero ser crucificado. Quero ser dirigido, controlado pela pomba, pelo Espírito Santo, ainda que seja para o matador. Quero, ó Deus, parecer com Cristo, negando-me a mim mesmo e tomando a minha cruz e seguindo o meu caminho para o alto, para a glória eterna. Quero, ó Deus, rejeitar o que Jesus rejeitou, o mundo e todo o seu reino, porque parecendo com Cristo, ó Deus, eu tenho consciência de um reino que não perece. Eu tenho consciência do reino que permanece. E por isso não luto, ó Deus, pelo reino que perece, mas sim pelo que permanece. Quero, ó Deus, ser como Cristo, parecer como Cristo, não simplesmente cantando uma bela poesia, mas quero ter a vida vivida. Não importa se eu serei rejeitado, abandonado como Cristo foi, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sei que ser como Cristo é escolher uma porta estreita, é entrar por um caminho espinhoso. Ah, meus ouvintes, isto é uma oração muito profunda. Quero, ó Deus, ser como Cristo. Mas a oração de Sansão teve um preço. Deus respondeu a sua oração, mas teve um preço. Ele teve que morrer. Se você quer ser como Cristo, você tem que morrer. A semente tem que apodrecer. A semente tem que morrer para então brotar uma nova vida. Você tem que nascer de novo. Nós temos de nascer de novo. E para isto é necessário fé genuína na palavra de Deus, sobre a qual nós podemos acrescentar virtude. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Para os meus amados irmãos que conhecem o gráfico da pirâmide, a pirâmide que o profeta usou para mostrar a estatura do homem perfeito, a virtude sucede à fé. A fé é a base, é o primeiro degrau, a virtude é o segundo. E Jesus tinha virtude. Ele disse em São Lucas capítulo 8, versículo 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Agora cremos que todos que estão nos ouvindo sabem perfeitamente o que é virtude. Mas saber o que é virtude
é muito bom, mas não resolve. A teoria não resolve neste caso. Vocês ouvem pregações contra o pecado, mas, como disse São Paulo, são apenas discursos teóricos. A palavra tem que ser vivificada para que o sentido daquela palavra possa produzir o seu efeito em nossa vida. Então nós temos de ter virtude. Não simplesmente saber o que é virtude, mas ter virtude. A mulher tem que ser virtuosa como mãe, como esposa. O homem tem que ser virtuoso. Dentro do seu campo de ação, ela tem que ter força, poder, caráter. Dentro do seu campo de ação, no posto do seu dever, o homem tem que ter virtude, força, poder. Ele não pode deixar o pecado, a liberdade da carne, desmoralizar o seu lar, tomar conta de sua família, porque antes disto acontecer, tomou conta dele. Se o valente não for maniatado, amarrado, então a sua casa não pode ser saqueada, disse Jesus. Mas se o ladrão vem e amarra primeiro o chefe da casa, então depois ele pode saquear toda a casa. Se o ladrão vem e amarra o pastor, então ele pode fazer o que quer com as ovelhas. As ovelhas podem viver como bem entendem, porque o pastor está amarrado pelo ladrão. Não é assim? O leão pegou a ovelha de Davi, mas não pegou a Davi. O urso pegou a ovelha de Davi, mas não agarrou a Davi. Pelo contrário, foi agarrado por Davi, e por isso a ovelha foi salva. E é preciso ter virtude, e quer dizer força, poder. Não a força humana, a violência, a tirania, mas é a força que vem de Deus, que se opera através do amor, que por sua vez é corretivo e não tem acepção de pessoas. Não tem um membro mais rico do que o outro e que deve ser mais tolerado. Não. O amor é indiferente a estas coisas humanas, sociais. O amor é corretivo. E sem ele não pode haver esta força, este poder, que é a virtude. Se saiu virtude de Jesus para curar a mulher que estava enferma, então ele, Jesus, espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo. Ele não está simplesmente com a igreja, ele está na igreja. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Se naquele dia ele teve virtude, ele teve força e poder, e ele está na igreja hoje, ele está em você, então você também tem de ter virtude, que é força e poder, bem entendido, no seu campo de ação, no posto do seu dever. Ele espera que esta virtude flua do seu corpo, que é a igreja. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então, estando na igreja, ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Quando as pessoas nos ouvem, elas têm que passar por uma experiência de que não estão ouvindo uma coisa comum, que não estão ouvindo apenas uma propaganda do Evangelho,
uma propaganda de Jesus Cristo, como as demais propagandas. Que coisa horrível! Eu vi exposto na cidade aquela propaganda numa placa enorme, uma fila de mulheres vestidas imoralmente. Estão expostas diante de todos que passam, sejam mulheres, sejam homens, sejam mocinhas, sejam mocinhos. Todos têm que olhar aquela propaganda, aquela fila de mulheres, um palhaço no meio delas. Está ali um palhaço e uma frase acima delas dizendo com letras grandes: eu vim para confundir, não para explicar. Oh, meus irmãos, eu li aquilo. Aquilo está exposto por toda a nossa terra, naturalmente. E disse: como o diabo está falando a verdade. Eu vim para confundir, não para explicar. Eu vim para confundir o Evangelho. Eu vim para confundir a verdade e não para explicar. Satanás está falando através daquela propaganda. Eu vim para confundir o povo, a liberdade com licenciosidade, confundir uma coisa com outra, a ponto do povo não entender o que é liberdade com licenciosidade. Ele está dizendo ali que veio para confundir, mas que declaração tão correta. Mas graças a Deus, a mim você não confunde. E há muitos filhos de Deus que nesta hora agradecem o Senhor, confirmando também nos seus corações: a mim, Satanás, você não confunde mais. Nem com seu evangelho de cura divina, nem tampouco com seu evangelho científico. Cada cristão deve saber o que é a verdade, porque caso contrário, não somos cristãos. Pilatos não era cristão, e por isso ele perguntou: o que é a verdade? E você não pode ir além do seu ponto de interrogação. Quando há um ponto de interrogação na sua vida, você não pode seguir adiante. Você tem que ficar parado ali, interrogando. E Pilatos não podia passar dali, mesmo estando diante da verdade, que era Cristo, a verdade encarnada. Pilatos conheceu a Jesus? Sim, conheceu. Mas, no entanto, existe uma lenda que hoje ele está no inferno, lavando as suas mãos numa bacia de sangue. Isto não interessa para nós, a lenda, mas é certo que todos aqueles que não conheceram a Cristo, diz a palavra, pereceram. Mas ele conheceu. Mas, no entanto, não passou de sua interrogação. O que é a verdade? Você conhece o Evangelho. Você conhece a Cristo. Mas, veja, onde está o ponto de interrogação? Todo cristão tem que conhecer a verdade. Porque quem conhece a verdade não será confundido. Quem conhece a verdade terá a explicação do mundo em que estamos vivendo hoje. Quem conhece a verdade é cristão. E o cristão tem Cristo. E ele é ensinado exclusivamente por Cristo. Aquele que tem a unção do Santo não precisa de ser ensinado por ninguém. Por quê? Cristo está nele. Ele aumenta a sua fé. Ele, na verdade, ouve a palavra de Deus, mas tendo a unção do Santo,
não é um homem que está pregando, que está o ensinando, mas é o próprio Cristo. Se aquele homem que está pregando tem virtude na sua mensagem, a virtude de Jesus Cristo, então há uma sintonia daquele que está ouvindo com aquele que está falando. É uma sintonia. É como nesta hora, o ponteiro aí do seu rádio está bem caiado, bem sintonizado no canal desta emissora. E por isso você está ouvindo a minha voz. Sintonizou uma coisa com a outra. Você está sintonizado com Cristo. E outra voz, você percebe logo. Se houver uma interferência neste canal, você percebe logo. Esta não é a voz original. Amados, pensemos nisto. Façamos este gráfico na nossa vida. Fé e agora virtude. Ele está esperando isto de nós, pois Ele tem nos concedido isto. O rebanho espera do pastor. O pastor é como um lírio. Sim, o profeta desta era, alguns anos atrás, pregou a mensagem com o título Reverendo Senhor Lírio. Jesus disse: considerai os lírios do campo, que não cegam e nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. São Lucas capítulo 12, versículo 27. O lírio cresce desde o mais profundo do lodo, e a cada momento do dia está extraindo da terra o quê? Virtude. Ele tira da terra, mas ele mostra aquela virtude para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre a tirar sua parte, o mel. Ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Agora, que tal se a abelha chega ali e não encontra nada? Oh, que lírio bonito! Oh, que sermão lindo! Oh, que igreja tão linda! Mas o que se extrai daí? Extrai daí uma nova vida? Extrai daí a virtude do Senhor Jesus? Pense um pouquinho nisso. Todos nós, os pregadores, os pastores, pensemos um pouquinho nisto. Todos nós, os membros. Ó abelhas, onde vocês estão buscando mel? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te rogamos unanimemente, todos nós juntos, dá-nos da virtude do Senhor. Virtude para ser mãe, virtude para ser pai verdadeiro cristão, virtude para ser uma filha verdadeira cristã, virtude para ser um verdadeiro filho cristão, ser uma testemunha do Senhor. Dá-nos virtude, Senhor, força e poder contra o pecado. E graças te damos porque o Senhor veio nos explicar, não nos confundir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite.
Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados
mar saudoso, eu quero ir, qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida seca quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7º versículo. Ouvintes, nós temos aqui um conteúdo nestas escrituras que é de suma importância para o nosso arrebatamento. Não pensem vocês que o arrebatamento virá assim de uma maneira coletiva e levará pessoas de todos os credos e dogmas, cada um vivendo sob uma doutrina diferente a do outro. Não. O corpo não pode ter 2, 3 cabeças, nem 10. Se tem uma só cabeça, então esse corpo tem o mesmo parecer. Esse corpo não tem controvérsias. Esse corpo pensa igual. Tem o mesmo parecer, porque tem a mesma mente. Agora, Deus diz que enviaria o seu anjo para revelar os mistérios do Apocalipse de todas as Escrituras. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, o cordeiro sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos, que são 7 mensageiros de Deus, enviados a toda a terra, respectivamente falando, um em cada era da igreja. Não, nunca houve e nem haverá 2 mensageiros especiais para uma era só, mas somente um mensageiro para cada era. Isto se referindo à igreja gentílica, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, à igreja noiva. Então, nós devemos conhecer de fato quais são estes mensageiros. Eles são em ordem:
São Paulo para a primeira era, logo em seguida temos Irineu para a segunda era, Martim para a terceira era, Columba para a quarta era, Martinho Lutero para a quinta era, Wesley para a sexta era e agora na sétima era, Elias. O espírito de Elias viria num mensageiro. As literaturas que nós oferecemos para os nossos ouvintes se tratam justamente disto, de apresentarem a mensagem deste Elias, deste mensageiro da última era. Pela sua mensagem, o verdadeiro cristão fica sabendo que ele de fato vem no espírito de Elias, é de fato um anjo mensageiro. Um anjo quer dizer um mensageiro. Agora, pode ser um anjo angelical, um ser angelical, ou então um homem terreno. Quanto ao anjo de Apocalipse, capítulo 10, este mensageiro revelador do Apocalipse, o sétimo anjo, Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, e vi outro anjo forte. Esse outro anjo não é um oitavo anjo, mas sim é o próprio Cristo. Na mensagem O Intervalo, parágrafo 18, o profeta pergunta: recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este anjo é o mesmo. Ele está se referindo ao anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1. A pergunta que ele faz é esta: recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Vocês leiam o capítulo 1 de Apocalipse e verás quem está ali. Jesus Cristo em sua sétupla glória. Então o profeta está dizendo, porque a Bíblia diz assim, que o anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1, é o próprio Cristo. É o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 1. Agora você deve sempre guardar que um anjo é um mensageiro, ainda sendo um ser angelical ou então um homem. No caso dos 7 anjos, são mensageiros terrenos. Mas deste anjo de Apocalipse capítulo 10, o profeta ainda diz na mensagem: senhores, é este o tempo, parágrafo 311. Ele diz: o sétimo anjo termina a coisa completa. Isto quer dizer que não virá outro para a igreja gentílica. Este anjo não vem da terra, se referindo ao de Apocalipse 10, versículo 1, o anjo que tem o arco-íris sobre sua cabeça. O profeta está dizendo: este anjo não vem da terra, ele não é um homem da terra, como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém, este anjo traz o próximo anúncio. Jesus é o mensageiro dos mensageiros. Quanto a colocar os pés, um pé sobre a terra e outra sobre o mar, devemos lembrar da linguagem escriturística, que o profeta tem a devida interpretação para ela, segundo o Espírito Santo. Se lembra que está escrito: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés? Você tem visto os pés de Deus aqui na terra? Você tem visto os pés do Senhor aqui na terra? Você porventura tem visto o corpo do Senhor aqui na terra? Você poderia ver algum dia o arcanjo que vai falar. É a mesma voz que trouxe a Lázaro do sepulcro de volta. Você poderia ver esse arcanjo algum dia? Porque é sob a voz do arcanjo que os mortos ressuscitarão. A coisa parece ser confusa, mas não é. Ela é simplesmente clara e evidente mesmo para aqueles que têm a semente de Deus. Esse sétimo anjo tem trazido a sua mensagem, completando, revelando todos os mistérios, inclusive dos 7 trovões, ficando apenas um segredo dentro do mistério tríplice, que é o dia e a hora.
é aquilo que Jesus disse, que ninguém sabe, nem os anjos. Este é o dia e a hora, Mateus 24, 36. Por isso devemos estar preparados hoje. Devemos estar com as nossas mãos limpas, com as nossas consciências puras, com os nossos sentidos totalmente dirigidos pela fé na palavra do Senhor. E andando a cada passo como verdadeiros cristãos. Esse Elias diz na mensagem à Laodiceia, ele diz: porém eu nego, sob a evidência infalível da palavra de Deus, que haja mais de um profeta mensageiro maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que terá o ministério de converter os corações dos filhos aos pais. Se o irmão Branham, o Elias, tem nos advertido sobre isto, poderíamos nós, em tempo algum, aceitarmos um outro mensageiro dentro desta dispensação? Não, absolutamente não. Por isso nós devemos estar servindo, obedecendo a cada passo. A ceia, precedida pelo batismo, é lógico. Primeiro, o batismo, logo a ceia do Senhor e o lava-pés. São ordens gerais do Senhor. São 3 ordenanças, e diz o irmão Branham, na mensagem Eu Acuso Esta Geração, parágrafo 125, que estas ordens gerais de Deus permanecem até o fim. Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu estou lendo numa tradução de 1974, tradução de João Ferreira de Almeida, 1974, da Imprensa Bíblica Brasileira. Tem uma Bíblia antiga aqui em meu poder, de 1924, que diz: até que ele venha. Essa aqui manifestou qual é esse sujeito, porque nesta revisão moderna, o sujeito ficou oculto. O sujeito, digo, ele ficou oculto, até que venha. Mas nessa edição de 1924 está escrito: até que ele venha. Também temos uma revisão, no melhor do hebraico e grego, também revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira, de 1972, que diz: até que ele venha. Até que ele venha quem? Jesus Cristo. Até que este anjo que tem o arco celeste venha. Ele vem coberto de uma nuvem. E quem vem na nuvem para encontrar a sua noiva? É Jesus Cristo. É o noivo. O que o Espírito está nos advertindo nesse instante é que nós devemos estar preparados, porque esse anjo já disse que não haverá demora. Os 7 trovões saíram de sua boca, saíram daquele anjo de Apocalipse 10, versículo 1. Não saíram de um homem terreno, saíram da boca de Jesus Cristo. João ia escrever, mas não lhe foi permitido escrever, porque ficou então entregue, incumbido ao anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelar aquele segredo. Quanto à ceia do Senhor, há estas ordenanças que nos mantêm dentro da ordem da igreja, obedecendo aos nossos pastores, como está em Hebreus capítulo 13. Nós temos em Números capítulo 9, Deus dizendo: porque alguém não pôde tomar da ceia, e chegou para Moisés. Vocês leiam Números capítulo 9, a partir do verso 6. Chegou para Moisés e disse: nós estávamos imundos, nós tocamos em mortos, e não tomamos da ceia, não participamos da Páscoa. Então Moisés disse: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor disse:
fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. O profeta desta era disse: se você não participa da ceia, você está separado do corpo de Cristo. E se você participa indignamente, tendo pecado na sua vida, você aspira condenação para si. É de passo em passo. A cada passo nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. A cada passo. Até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor a cada passo da vida cristã. No batismo, na ceia, no lava-pés. Nós testificamos que estamos sob o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não pode de maneira alguma encerrar enquanto nós estamos nesta dimensão. Existem 3 etapas, na verdade: a lei, a graça e o reino restaurado. Mas o reino restaurado compreende 1 milênio, a terra devolvida, diz o profeta. Depois que ela for queimada, purificada, aí então nós estaremos na etapa do reino restaurado. O mistério tríplice de Deus é este: Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A igreja no reino restaurado, o profeta ensina que é no milênio. Então ali não haverá ceia, porque já participamos das bodas do Cordeiro. Ali não haverá batismos, ali não haverá lava-pés, ali não haverá doença, não haverá enfermidades, não haverá nada destas coisas que nós estamos sujeitos aqui. Mas enquanto estamos presos, confinados neste corpo, nós estamos sujeitos a pecados, a maus pensamentos, e por isso o sacrifício tem que estar sobre nós. Quando nós estamos no reino restaurado, nós não estamos mais neste corpo, sujeitos aos maus pensamentos, aos pecados, às imundícias, aos erros, às falhas. No reino restaurado não entrará nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma falsa doutrina. Então isso esclarece ao povo de Deus, aos eleitos do Senhor, porque amanhã pode aparecer um anjo aí dizendo que é o anjo de Apocalipse capítulo 1, com um arco-íris na cabeça. Então você, menos avisado, vai prostrar-se diante deste anjo. Você tem que ver o que São Martim fez. Apenas um pequeno sinal foi o suficiente para ele expulsar aquele anjo glorificado da sua presença como Satanás. Porque chocou em uma coisa com a palavra de Deus, é falso. Não tenha dúvida, eu estou sujeito a errar, na verdade. Mas se eu sustento este erro como doutrina, sustento aquilo, então eu sou um falso. Se eu falo em alguma coisa, e amanhã o Senhor me mostra através de um doutor na mensagem, de um apóstolo, de um evangelista, ou mesmo de um pastor, então se eu tenho o Espírito de Cristo, eu corrijo aquilo. Então eu não sou um falso. Posso ter algum engano, mas Deus não me deixará enganado. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Nós temos esta graça no Senhor Jesus Cristo, e por isso nós proclamamos a ceia do Senhor como uma ordenança enquanto nós estivermos aqui nesta dimensão, até que Ele venha, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti.